partir daí, mas o que eu posso fazer então? Aí eu vou entrar na parte de ligações químicas. Porque a partir da questão, do ponto que eu vejo que existem instabilidades com 8 elétrons, eu consigo teorizar a respeito disso, né? Determinar teorias para formular como então esses átomos que agora estão que são instáveis fazem para se estabilizar. E aí no fundo, a analogia é muito com relacionamento que eu falo. Você tem um relacionamento com alguém, seja ele amoroso, de amizade, o que for, por qual motivo? Para se complementar, a gente tem que se complementar de alguma maneira, né? Então, para complementar, para crescer, para ter força juntos, para poder ter mais alegria no viver, você fica com alguém, ou conversa com alguém, ou interage com alguém. A ideia aqui é mais ou menos essa. Um átomo sozinho não consegue se estabilizar, mas se ele, a maioria, mas se ele ligar com alguém, fizer algum tipo de interação, ele ganha estabilidade. E aí, o primeiro tipo de ligação que eu vou mostrar para vocês hoje é a ligação iônica, que para mim é uma das mais legais, porque ela tem muita coisa da física. Ela é uma ligação pouco química e muito física, eu vou te explicar por quê. Vamos lá, pontos agora especiais e importantes para você saber exatamente para um vestibular, por exemplo. Essa ligação ocorre com quem? Quem faz ligação iônica? Cara, sempre entre um metal, que é alguém que quer dar elétron, e um ametal, que é alguém que quer receber elétron. Ou entre um metal e hidrogênio, porque o hidrogênio também gosta de receber elétron, tá? O hidrogênio é meio em cima do muro, mas ele gosta de receber elétron. Mas o mais comum é metal e ametal, são os opostos, tá? Essa ligação, falei que ela é física porque ela é eletrostática. Tipo, são cátions, o metal perdendo elétron virando cátion, uma espécie que perdeu elétron, com ânion, que é uma espécie que ganhou elétron. E essas duas espécies interagem por atração coulombiana. Tipo, tem lá o cátion, tem lá o ânion, e aí aqui, ó, entre eles, existe uma distância d, e essa distância d permite calcular uma força que é proporcional à carga de cada íon e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre os íons, tá? Que é a lei de Coulomb. Tá? Então, toda a parte de equação de ligação iônica eu consigo entender por lei de Coulomb. Só que lembra, eu não tenho só um cátion e um ânion, eu tenho vários cátions dentro, eu tenho um cristal. Tá bom? E aí, por que a força eletrostática, a ligação eletrostática? O que faz os dois se ligarem é uma atração física. Mais e menos, liga, interage, tá? Se atrai. Ponto importantíssimo, pessoal. Composto iônico não forma molécula. Molécula é papo de covalente, tá? Só existe molécula em ligação covalente. Composto iônico forma o que eu chamo de cristal, ou retículo cristalino, tá? Que é bem diferente de molécula. O que é um cristal? Se eu tenho um cátion e um ânion, você vai concordar comigo que se eu tiver outro ânion perto, eu vou juntar um ânion perto de um cátion. E esse ânion vai atrair um outro cátion, que vai atrair um outro ânion, que atrai outro cátion, que atrai outro ânion. Essa figura aqui, ó. Então não tem só um Na e um Cl isolado migrando por aí. Eu tenho um bloco de íons Na e Cl ligados, organizados de uma maneira bem específica, formando um cristal. Tá? O que é um cristal, galera? Em termos bem simples e sutis. É uma organização homogênea e repetitiva de átomos ou moléculas. Tá? Então, se eu tenho, ou íons, NaCl, NaCl, NaCl. Se eu pegar esse cubinho que eu botei aqui de cristal desenhado e der Ctrl C nele para o lado, para o outro, para frente, para baixo, para frente, para cima, para baixo, para frente, para trás, eu vou criar um blocão de sal. E, na verdade, quando você pega um cristal de sal na sua casa, é uma junção de vários carinhas desse, tá? Que estão ali formando aquele cristal. Quanto maior o cristal, se eu for quebrando, eu vou fragmentando em pedacinhos menores. Então não tem molécula. Aqui eu tenho retículo cristalino ou cristal. Isso é uma coisa que, teoricamente, em questões teóricas, né, de primeira fase, questões objetivas, aparece muito, tá bom? E aí, ó, como é que eu explico isso à luz do que a gente viu agora de octeto? Simples, o Na não é estável. O Na tem na última camada um elétron. O cloro não é estável, tem na última camada 7 elétrons.
elétrons. Esses caras seguem bem o octeto, tá? Só que, bom, aqui é meio fome com a vontade de comer. Se o sódio não é estável, ele tem que, você concorda comigo, perder esse cara, porque a camada 2 vai ser a última camada e vai ter 8 elétrons. Só que se ele perder, vai perder para quem? Bom, ele quer perder e o cloro quer ganhar, o cloro ganha e fica com 6. 3p6. 3p6 com 3s2, 2 com 6 dá 8. Vai dar 8 na última camada também. Então, eu vou ter que o sódio vai ser estável com 8 na última camada, que vai ser a camada 2 agora. Aqui, ó. E o cloro vai ser estável também, com 8 na última camada. Só que lembra, não é cloro nem é sódio. É sódio mais, que é um cátion, e cloro menos, que é um ânion. Eles vão se atrair mutuamente. Então, a partir daqui, eu vou gerar atração eletrostática e vou formar o cristal de NaCl. Tá? Um jeito de representar naturalmente isso, pessoal, pode aparecer esse aqui, ó. Como eu faço geralmente para desenhar, para entender. Eu desenho o símbolo dos elementos, de cada um deles que eu estou trabalhando, e desenho os elétrons da última camada. Então, tem 1 na última camada do sódio e 7 na última camada do cloro. O sódio perde um elétron para o cloro. Aí eu vou ver claramente que vai ficar com 8 no cloro e 0 no sódio. Só que a última camada vai ter 8 no sódio. Então, resolvo a parada numa boa. É sempre assim. Tá? Então, eu acho uma das ligações mais fáceis de entender. Em termos práticos, ela é muito fácil de entender. Eu estou aqui do lado do cloro. Está sendo para você ver melhor. Tá? Muito prática. Muito prática e muito interessante do ponto de vista de propriedades. Vamos falar disso daqui a pouquinho. Bom, mas tem um detalhezinho importante aqui. Agarrei para falar. Tem 2 fórmulas só possíveis em composto iônico, que eu chamo de fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis, que Lewis determinou esse ponto, e fórmula mínima ou reticular. Tá? Muita gente acha, inclusive, que esse desenhozinho que eu fiz, que está aqui para mim do Na e do Cl, é fórmula de Lewis. Isso não é fórmula de Lewis. É um esquema de Lewis para poder só rascunhar. Tá? Fórmula de Lewis é outra coisa. Vou te mostrar com outro exemplo aqui, que é do composto formado entre o Al e O. Nem te dei a fórmula. Tá? Composto formado entre Al e O. O Al, que é o alumínio, se eu distribuir ele aqui, ó, um S2, Linus Pauling, como a gente viu na aula do módulo M1, M2, eu acho, vai ter na última camada 3 elétrons. É instável. E o O tem 6, também instável. Então, o que eu posso fazer? Usando a representação de Lewis, eu desenho o alumínio com os... Aqui até faltou um. Com os 3 elétrons que ele tem na última camada. Desenhei aqui, ó. Aí o alumínio vai ter que perder 3 para ficar com a última camada, que é a 2, sendo com 8. Ele vai perder um para um O e o outro para o O. Só que o O já chegou em 8 aqui já. Tinha 6 mais 2, 8. Mas o alumínio não resolveu a parada dele. Coloca um outro, desenha um outro oxigênio com 6 elétrons. E esse elétron vem para cá. Resolveu o alumínio, mas não resolveu esse O. Chama um outro alumínio com 3 elétrons e pega o elétron daqui, ó, transfere para o O. Repara que eu vou jogando com isso. Assim que acaba que eu equilibro um alumínio, eu tento ver se eu consigo equilibrar o oxigênio em termos de doação de elétrons e perda de elétrons. Até que vai chegar num ponto em que eu vou ter o alumínio aqui perdendo 2 elétrons para esse oxigênio, que vai ganhar 2 elétrons e ficar tudo satisfeito. Então todos aqui foram atendidos. Para isso acontecer, eu gastei 2 alumínios e 3 oxigênios. Isso vai me dar a fórmula mínima ou reticular Al2O3. Cuidado com uma coisa aqui. Assim, mestre, Al2O3 não seria a fórmula molecular? Seria, se tivesse molécula. Isso aqui não é molécula. Então, cuidado. A fórmula molecular que eu falo para covalente, aqui eu tenho que chamar de fórmula mínima ou reticular. São 2 nomes equivalentes, tá? Você usa o que você achar melhor, tá bom? E aí, o outro ponto interessante aqui é do Al2O3.
Tá? No caso do L2O3, galera, o que vai acontecer é que no L2O3, aqui na hora de fazer a forma de Lewis, eu não vou desenhar esse esqueminha aqui. A forma de Lewis é a seguinte: eu vou pegar cada cada átomo, alumínio e oxigênio, e vou colocar ele aqui, ó, diretamente no meu colchete. Eu boto os símbolos entre colchetes, tá bom? Botei os símbolos entre colchetes. Aí eu vou pegar e colocar ao redor do alumínio os elétrons que sobraram no alumínio. Cara, sobrou nenhum do desenho que eu fiz aqui. Sobrou nenhum. Então, sempre o metal... Vou anotar para você aqui, ó. Ponto importante. Sempre o metal, ou cátion, né? Fica sem elétrons ao redor. Sempre. E sempre o ânion, no caso aqui o O, fica com 8 elétrons ao redor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? O alumínio, são 2 alumínios que eu gastei. Então eu boto aqui embaixo a quantidade que eu gastei de alumínio. 2 alumínios. E foram 3 oxigênios que eu gastei. Boto aqui embaixo 3 oxigênios. Cada alumínio perdeu quantos elétrons? Cada alumínio perdeu 3 elétrons. Perder é virar cátion. Se perdeu 3, for com carga 3 mais. Eu boto a carga aqui em cima. Cada oxigênio ganhou 2 elétrons. Então eu vou botar em cima do oxigênio a carga 2 menos. Tá bom? Com isso, eu resolvo a parada aqui numa boa. E consigo, dessa maneira aqui, fazer claramente uma fórmula que determina a quantidade de elétrons em cátions e ânions. Isso aqui é o que eu chamo de fórmula eletrônica de Lewis. Então, esse colchetinho é a fórmula eletrônica de Lewis. Belezinha? Numa boa, sem nenhum problema. A partir daí, então, galera, é que eu vou ter o detalhe importante de conseguir determinar essa formulinha usando a relação inicial, que é olhar a quantidade que tem de elétrons em ao redor de cada átomo ao final do processo. Beleza? Sempre assim. Sempre assim. Tranquilo? Eu acho... Temos um exemplo para fazer. Deixei um exemplo para fazer aqui. Esse eu quero fazer do zero com você e eu quero mostrar um outro jeito de fazer a fórmula, que eu acho mais simples, inclusive, tá? Não é mais certo, não é mais errado, é só mais simples. Que é entre Mg e F. Como é que eu acho esse composto? Então vamos lá. Vou fazer bem do zero com você. O magnésio, se olhar na tabelinha periódica, ele é número atômico 12. Então ele tem 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Tem essa configuração eletrônica. Tá? O magnésio tem na última camada 2 elétrons na camada de valência. Já o meu amigo flúor, que é 9, tem 1s2, 2s2, 2p5. O flúor tem, na verdade, 7 elétrons na camada de valência. Ótimo. Achei ótimo. Tem que fazer sempre assim, mestre? Não. Te dá um outro bizu também. Faz assim, ó. Tabela periódica. Magnésio está na família 2A ou 2. Flúor está na família 7A ou 17. Daí, você já sabe já da tabela periódica, né, que se eu souber a família que o cara tá, eu consigo determinar o que diretamente? O número de elétrons na camada de valência. Então esse cara tem 2 elétrons na camada de valência. Esse cara tem 7 elétrons na camada de valência.
Isso, pessoal, vale principalmente para os caras que são da família dos representativos, tá? Se for família B, ó, tem um outro Paranauê para fazer, que eu até mostrei para vocês anteriormente, mas aí tem algumas exceções. Então, nem costuma cair por esse motivo, inclusive, tá? É bem mais raro de cair por esse motivo. Bom, aí beleza, fiz isso aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou mostrar um outro método para você. Você concorda comigo, para ficar estável, o magnésio, aqui, ó, ele precisa perder 2 elétrons da última camada, né? E o flúor precisa ganhar 1 elétron. Então, como é que eu escrevo isso quimicamente? Pego os 2 elementos, magnésio e flúor, escreve lado a lado. Vamos botar aqui agora assim, ó. Se o magnésio perder 2 elétrons, vai virar um cátion. Um cátion com carga 2+. Se o flúor ganhar 1 elétron, vai virar um ânion. Um ânion com carga -1. Ou um menos. Ou menos só. Aí eu vou usar uma regra muito simples. Deve ter visto já no ensino fundamental. Eu vou inverter, fazer o que eu chamo de regra do X. Eu vou inverter esses números aqui, ó, passando eles cruzados para virar coeficiente aqui embaixo. Então, o Mg vai ser Mg1F2. Desse jeito, eu achei diretamente a fórmula reticular, né? O mínima. Direto. Sem transtorno. E, sabendo disso, não precisa botar um não, tá? Um aqui não aparece não, gente. Se eu quiser tirar esse um aqui, inclusive, ele não aparece geralmente, tá? E sabendo disso aqui, eu consigo desenhar agora, de maneira mais fácil, a fórmula estrutural, ou melhor, a fórmula eletrônica. Que é o seguinte, eu vou botar cada elemento dentro do seu querido e amado colchete. Belezinha. E aí, eu vou desenhar ao redor do metal 0 elétrons e ao redor do metal 8 bolinhas. Qual a carga do magnésio? Bom, cada magnésio ficou 2+, cada flúor ficou menos. Eu gastei um magnésio e 2 flúores. Eu só replico o que eu fiz em cima. Essa é a fórmula eletrônica ou de Lewis. Só um comentário, isso aqui cai muito no vestibular aberto e na FUVEST principalmente, vira e mexe, ele pede uma letra da segunda fase, determine a forma eletrônica ou eletrônica de Lewis do composto iônico ou a forma estrutural do composto covalente. Então fórmulas é um negócio que cai bastante na FUVEST principalmente. Então não ignore fórmulas, tá? Assim, a fórmula é fácil. Cara, é até uma coisa simples, mas não ignora não, tá? Não ignora não, porque é um negócio que aparece pra caramba. Tranquilo? Muito bom, muito bom, muito bom. Agora, pessoal, vou falar das características desses caras aqui. Porque é o seguinte, o fato de ter uma ligação de 2 íons que se atraem, uma ligação eletrostática, muda completamente o que a gente chama de efeito da ligação, né? As propriedades da ligação. E eu falo uma coisa com você, que eu falo com os alunos em sala, geralmente eles ficam achando interessante, já falo meio de engenheiro, embora não seja engenheiro, que o tipo de fratura que as coisas têm, o tipo de quebra que eu gero nas coisas, reflete para mim o tipo de ligação que essas coisas têm. Eu vou te mostrar um pouco disso agora. Primeiro ponto, a ligação iônica é muito forte. Tá? É uma das mais fortes que existe. Em média, na média geral, ela costuma ser mais forte que a covalente. Dessa maneira, então, os pontos de fusão e de ebulição desses compostos iônicos geralmente são muito altos. Concordo que alto é relativo, mas é alto em relação aos demais compostos. Tá?
covalentes e metálicos no geral. São duros e quebradiços, tá? Então, o que quer dizer isso? Fala para o pessoal, se eu pegar uma xícara e morder uma xícara de porcelana, de cerâmica, eu quebro o dente. É duro. Mas se eu tacar essa xícara no chão, ela espatifa em milhares de pedaços. Ela é quebradiça. E aí tá o que eu falei com você agora. Composto, olha essa figura aqui. O composto iônico, galera, ele tem cátions e ânions. Beleza? Alternadamente. Se eu der uma pancada, por exemplo, então, no composto iônico, eu vou deslocar íons. E eu vou botar ânion na frente de ânion, cátion na frente de cátion. O que isso gera? Eu pego uma linha inteira de íons e provoco uma repulsão nela, em relação a outra linha. Se eu tenho repulsão, eu tenho espatifamento, eu vou quebrar. Tá? Por isso que ele quebra muito em muitos pedacinhos. Beleza? Esse é o ponto essencial para você saber disso aí. Eles são sólidos em condição ambiente também, pessoal. Tem líquidos iônicos, tá? Existem, só que são exceção da exceção, tá? No geral, composto iônico é sólido em condição ambiente, né? 25 graus e 1 atm de pressão. E o ponto essencial é que eles conduzem eletricidade, sim, mas só no estado líquido ou em solução aquosa. A pergunta é por quê? No estado líquido, os íons estão livres. Na solução aquosa, os íons estão livres. No sólido, os íons estão presos. Se eu, por acaso, pegar um composto iônico e botar na tomada, não faça isso em casa, por favor, o que vai acontecer é gerar um curto e vai provavelmente explodir esse composto iônico. Tá? Porque você vai gerar uma carga ali, vai ter um monte de íons presentes, eles não vão suportar, não vão conseguir se locomover, gera um espatifamento também. Então, não tente fazer isso em casa. São propriedades importantes e essas propriedades caem bastante em qualquer vestibular que for fazer no país ou fora do país, que eu sei que tem gente que vai fazer fora do país também, tá? Então, fica muito ligado nesse ponto.